Irmãos, vamos fazer aqui o desfecho. Quantos pastores estão no nosso meio? Por favor, se coloque de pé, os pastores. Pastor, está quase pastor lá, pode se colocar também, nós não estamos te consagrando nem ordenando aqui não, mas pode se colocar de pé. Os pastores que estão no nosso meio, olha que benção. Vários pastores aqui, amigos, né? Pastores amigos, não dá para citar todos, pastor Dalmon, pastor Ademar, veio lá de Belo Horizonte, o Jonaí, pastor Jonaí, pastor Luiz, pastor Adailton, tantos pastores, pastor Demir, pastor Isvaí, tantos pastores aqui, nós louvamos a Deus, né? Pastor Cláudio Eusébio, são alguns pastores, pode sentar, obrigado pastores, pastor Ener, são vários pastores, né, que são aliançados aqui da Amevarso, que é a Associação Aliança de Ministros aqui do Vale do Aço, agradecemos, né? Tem o pastor Elias Barbosa, cadê o pastor Elias Barbosa? Fica de pé aí, pastor, fica de pé aí, moço, está de branquinho aí, pastor Elias Barbosa. O pastor Elias Barbosa tem sido uma benção aqui, né? Ele é presidente da associação lá em Coronel Fabriciano, e temos feito aqui uma unificação de associações para trazer seminários. Depois, pastor, nós vamos passar aqui o flyer no final para divulgar outros seminários também, que tem um circuito aí de outros seminários, né? Então, olha que bacana, quando as igrejas se unem para um só propósito. E nós estamos chamando isso aqui, irmãos, também ao grupo que está organizando o seminário de escatologia, mas nós estamos chamando isso aqui de um ensaio também para outros seminários, tá? Que legal aí o pastor Elias conosco, nos apoiando aí neste evento. Agradecemos a cada pastor, se sintam acolhidos, né? Se sintam amados no nosso meio. Hoje à noite nós vamos ter duas palestras aqui, vamos falar sobre o anticristo, a besta, vamos falar do falso profeta, vamos falar em perspectivas diferentes, né? Vamos falar da marca da besta, vamos falar, olha que interessante os assuntos. E depois o pastor Rafael, ele vem e vai mostrar também numa perspectiva histórica, a elevação do anticristo, vai falar sobre isso, tá? Muito interessante o tema. Então, hoje à noite, venha, não fique em casa, não seja arrebatado antes, tá, irmão? Não seja, fique até o final, realmente, que é importante a sua presença aqui conosco. Quero chamar aqui o pastor Ézio Pereira. Irmãos, nós temos aqui o livro do pastor Ézio. Sempre que você, depois de ler a Bíblia, esse aqui é um livro de cabeceira, irmão, tá? Se ficar em dúvida, leia mais a Bíblia. Se tiver que escolher, leia a Bíblia, tá, irmão? Mas o livro do pastor Ézio, de fato, é um livro assim... os irmãos perceberam que ele tocou aqui na questão dos dispensacionalismos, ele tocou aqui em questões que são importantes, porque o que acontece? Às vezes a pessoa hoje, ela não sabe aonde ela está, em qual posição que ela pensou que estava. Então, neste livro aqui, a introdução desse livro fala sobre isso, para a gente situar as posições que existem, as correntes que existem, né? E hoje à noite eu vou falar até de uma nova que está surgindo aí. Mas, enfim, esse livro é um livro que já está na segunda edição, tá? O pastor trouxe o livro lá de Brasília, mas não é para ele voltar com o livro não, irmãos. Não é para voltar com o livro, não. Eu atravessei, eu fui numa cidade, longe da minha cidade, para buscar esse livro do pastor. Longe, isso era uma relíquia, não tinha muito material em alguns anos. Não é bom falar o tempo, senão vocês vão descobrir que a gente é mais velho que andar para frente, né, irmão? Mas você tem a oportunidade de ter o livro e de ter o autor autografando o livro, olha só. Tá? Ele já me deu até aqui, fazendo inveja aqui nos irmãos, ele já me deu até o segundo livro aqui, que eu não sabia, Sinais do Fim, mas vocês não vão receber não, que eu acho que esse não trouxe não, né, pastor? Esse não trouxe não, tá vendo? Privilégio. Irmãos, então, adquira o livro do pastor, tá? Adquira, o pastor veio com muito carinho. Esses pastores estão vindo aqui, desculpa aqui a menção, mas eles estão vindo, assim, pagando as suas passagens, pagando praticamente os seus custos, tá? Nenhum deles colocou questão monetária, questão de valores, né? E por isso estão aqui. E por isso estão aqui, né? Diga-se de passagem, são bem-vindos, são amados, a gente agradece demais, né, de coração. Alguns têm agenda difícil e nós conseguimos trazê-los aqui nessa concentração. Aproveita a oportunidade, adquira o material, o livro, não saia sem adquirir não, tá? Leva para você estudar. Tem um outro irmão aqui também, cadê o irmão que veio lá de Cascavel? Por favor, fica de pé, eu esqueci o seu nome, irmão.
Daniel, obrigado, tá, Daniel? Daniel é lá de Cascavel, ele ouviu falar do seminário e veio. Falou, pastor, eu vou para esse seminário. Benção, Saulo lá de Cascavel veio. Tem um livro aqui, o livro dele são as citações, né? Apocalipse aqui também bacana, então ele trouxe, né? Está fazendo algumas doações aí. Obrigado, tá, Daniel, por ter vindo conosco. Somar força aqui nesse seminário, como outros líderes também. Então o Daniel, ele é novo, né, no nosso meio aí, a gente está conhecendo agora, mas já trouxe o material dele aí também para divulgar. Leva o nosso abraço lá para os irmãos em Cascavel. Pastor Ézio, passou um pouquinho de mal hoje, né, pastor? Mas está melhor, está forte, firme, forte e operante. Irmãos, vamos colocar de pé. Não coloca não, senta aí, fazer aquele exercício. Eles falam que os pós-tribulacionistas são ioiô, né, que vai e volta. Eles falam isso de nós, mas assim, se a igreja foi também antes, segundo a outra perspectiva, eles também são ioiô, então não adianta chamar a gente de ioiô, porque fica na mesa. Passou essa com as considerações finais e aí nós vamos fazer esse encerramento e hoje às 19 horas. Graça e paz, meus amados, amém? Tem essa teoria aí, nessa brincadeira aí, né? De ioiô, né? Bate e volta, né? Mas também, por outro lado, também tem aquela questão aí do sobe e desce, né? Jesus sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. A gente precisa ver qual é que é a real, né? Bom, esse congresso aqui, meus amados, tem dois objetivos principais, e eu louvo, né, a vida de cada um dos pastores que se fazem presente aqui nesta manhã. E dois objetivos principais aqui para esse congresso é o seguinte: o primeiro deles é que Deus, através deste congresso, esteja ensinando para nós, para a sua igreja, o que a Bíblia realmente fala sobre a escatologia. Não aquilo que nós recebemos ou aquilo que nós pensamos ou sentimos, mas o que a Bíblia realmente ensina. E em outro propósito também, é que o próprio Deus também, da mesma forma, esteja utilizando esse congresso para preparar a igreja, alertar a igreja para as adversidades que virão pela frente. Porque acreditem ou não, elas virão. Não é simples motivo da gente, a simples razão da gente achar que a gente não vai passar por determinadas coisas, e vamos, segundo a palavra de Deus. Então, é necessário a gente estar preparado para enfrentar tudo que for necessário. E ir até, o quê? Ir até a perda da vida, a vida física só. Mas tem um consolo muito grande para nós, porque assim, no momento em que possa haver a perda de uma vida física, imediatamente a pessoa já recebe a vida espiritual e vai estar com Jesus. Quer dizer, a igreja só tem a ganhar, só tem a lucrar, não tem nada a perder. Amém? Então tá bom. Eu quero também fazer uma alusão aqui a Mateus capítulo 24, versículo 31. Vocês sabiam que Deus, né, Jesus, vai arrebatar a igreja, né? Até as nuvens, né? Todo mundo sabe disso, né? Mas sabem também que quem são os agentes executores do arrebatamento? São os anjos. Ele enviará seus anjos, quais reunirão os seus escolhidos de toda a face da terra, de uma ou outra extremidade dos céus da terra, né? Quer dizer, vai pegar todos os crentes que são salvos e arrebatar até as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Então, os anjos de Deus, talvez aí milhões, né, dezenas, centenas de milhões de anjos, que são os agentes executores do arrebatamento. O pastor Felipe falou bastante ontem aqui sobre o arrebatamento, muito boa ministração, e todos nós estamos de parabéns, porque nós podemos aprender uns com os outros, tá bom? Então tá bom, meus amados, quero orar então
É a oração de encerramento, é? É isso? Tá bom. Vamos ficar em pé então, por gentileza? Vamos agradecer a Deus. Você pode levantar as suas mãos, agradecendo a Deus por tudo que Ele já começou a fazer aqui, que vai continuar a fazer, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos, a Deus eterno, pedir que o Senhor continue com a Tua mão poderosa sobre cada uma das nossas vidas, abençoando todos os participantes deste congresso maravilhoso, ó Pai. Deus, que o Teu Espírito Santo continue ministrando a cada uma das nossas vidas, ministrando uns aos outros, ó Deus, que os Teus filhos estejam sendo usados pelo Senhor para ministrar e outros sendo usados pelo Senhor para receber a palavra ministrada. Nós agradecemos a Ti por tudo, ó Pai amado, em nome do Teu bendito Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus que abençoe a vida de cada irmão e irmã. Amém.